Como é que é, pessoal? Bem-vindos ao episódio do Podcast, ou seja, aquele que era supostamente o episódio do Podcast, que tem uma história muito interessante que vocês vão ficar a saber daqui a pouco. Eu sou Maurício Júnior e sou o host desse podcast e agradeço a todos por estarem a acompanhar-nos desde o primeiro episódio até então. Subscrevam-se ao nosso canal, deixem ficar o vosso like e também coloquem 5 estrelas aqui no Spotify e também aqui no YouTube. Quem não colocar já sabe, vou lhe caçar, vou lhe perseguir, lhe apanhar e lhe dar doces. Afinal de contas, essa pessoa é muito amarga para não colocar um like ou subscrever-se ao nosso canal, não é? E hoje trouxemos uma convidada muito especial. Ela chama-se Letícia Zualo. Letícia, tudo bem? Oiê, tudo bem? E aí, Maurício? Eu também estou nice. Antes dela falar, vou aqui já ficar uma pequena biografia desta pequena, grande mulher que tem feito muito ao longo desses 6 anos de carreira na comunicação e também como influenciadora digital. Ela chama-se Letícia Anzualo e é comunicadora apaixonada, é empática e movida por desafios. A sua jornada profissional é guiada pela criatividade e motivação para alcançar resultados extraordinários. Acredita no poder da conexão e em construir relacionamentos autênticos, seja com colegas ou clientes, razão pela qual busca constantemente inovar e trazer soluções criativas para impulsionar o sucesso das equipas e projetos. Letícia está no mercado de trabalho há mais ou menos 5 anos e o que é essa que a torna confiante para fazer o que faz. Atualmente é gestora de mídia digital na Emotion, uma agência de comunicação, mas também é fundadora do Flor de Café, não é? Já foi assistente pessoal e diretora administrativa da Mission Farm, mas também já trabalhou com gestão de marketing e comunicação na Beer Girl. E a sua biografia não termina por aí, porque também já foi facilitadora de aprendizagem na Flow Group. Em termos de formação acadêmica, estudou na Nova de Lisboa, fez licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais. É por isso que tem muitos bradas lá fora, relações internacionais, sabia que interior. Mas também estudou na Universidade de Santiago de Compostela. Sim. Fez o ensino primário e secundário na Escola Portuguesa de Maputo. Letícia Anzualo, bem-vindo ao Podcast. Meu Deus! Que TPC essa pessoa toda sou eu? És tu, Nossa é isso que eu ia perguntar. senhora, poxa! Esse aqui! Ok. Acho que nunca tinha ouvido uma outra pessoa dizer essas coisas todas. Sério? Como é que te Vou sentes? ficar emocionada, gente. Tem Yeah, lencinhos lágrimas- aqui, produção? Lágrimas de crocodilo. Letícia, bem-vinda ao Podcast. Cumprimenta aí o Obrigada. pessoal. Alô, pessoal, oiê! Fiquem ligadinhos porque acho que vai ser uma conversa muito nice, tá bem? Aguardem os megas, preparem tudo, vão partilhando já agora e acompanhem. Até porque é a segunda vez que nós conversamos. Que nós conversamos, não, né? Mas que eu venha aqui à tua casa, sim, sim. Exatamente, que tu vês aqui a casa. Que tal? O que achas? Mudou alguma coisa? Mobília nova? Mudou, mas nem vos vou dizer o que é que mudou, mas mudou. Então, Letícia, estamos aqui ouvimos todos nós a sua trajetória, a sua história. Sabemos que tu fizeste ensino primário e secundário na escola portuguesa, mas o que muitos não sabem aqui é que também a Letícia é alguém que vem de uma família de muitos artistas e quando criança já experimentou de quase tudo. Já pintou, já dançou e fez parte da origem do Chic Kids, primeiro grupo de Chic Kids. Fala-me da tua relação com as artes, Letícia. Que minha relação com as artes é de família, né? É de sangue. Eu nasci numa família de artistas e como é que se diz? Ninguém entra na chuva e não molha, né? Então, claramente que alguma parte de mim sempre foi muito artística e virada às artes. Não sou a melhor em nada, mas faço um pouquinho de tudo. Já pintei, gosto de cantar, faço karaoke no meu restaurante, então fico lá a cantar com o pessoal. Toquei violino, toquei piano, epá, um pouquinho. Tocaste violino, tocaste piano, nós ouvimos sempre falar sobre os Chic Kids, mas tu viveste a história do início dos Chic Kids. Conta-nos lá como é que foi. Entraste para um projeto que não sabias o que era, como é que foi começar. Para te ser nessa cena? sincera, vou te dizer uma coisa. Eu comecei a tocar violino aos 6 anos. Comecei a tocar violino aos 6 anos e acho que toquei até aos 11. Depois voltei a tocar quando entrei para o Chiquitzi, porque eu tinha feito uma pausa. E digo-te que foi no Chiquitzi que eu me apaixonei pelo violino.
Quando eu comecei a tocar violino era mais porque os meus pais me puseram nas aulas de violino, então pronto, ia lá às aulas com todos os meus outros colegas que também iam às aulas de violino. Mas quando eu entrei no Chiquitzi, as pessoas que iam ao Chiquitzi não eram pessoas que o pai ou a mãe pôs ali. Eram pessoas que estavam à procura de uma mudança social. Eram pessoas que queriam ser alguém e fugir daquilo que era o trajeto suposto da sua vida. Eram pessoas de classe mais baixa do que a minha, mas que fazia-me sentir apaixonada por estar ali, porque aquela pessoa apanhou não sei quantos transportes para chegar àquele sítio e chegava e tocava com uma paixão, e eu que em 5 minutos estava ali ir e fazer feio, não. Então, de ver a paixão e o esforço dos outros, aquilo entrou em mim. E eu acho que foi aí que eu ganhei mesmo paixão pelo violino. Eu acho que o Chiquitzi é um projeto lindo que mudou a vida de pessoas e muda a vida de pessoas. Eu tenho a sorte de ainda conviver com algum pessoal, não conviver de estar aqui, mas poder acompanhar, né? Temos hoje as redes sociais que nos ajudam muito. E eu vejo colegas que estão no Brasil, que estão em Portugal, que vão a vários sítios tocar, e foi a música, foi a arte, foi o Chiquitzi que os tirou daqui, de um futuro que se calhar não seria o mesmo, e agora estão aí a brilhar o mundo e a representar Moçambique. Para quem está aqui a ouvir agora, e se calhar vir para o X-Podcast para ouvir a Letícia falar sobre followers, sobre ser influencer, sobre seguidores, ouvir a Letícia a falar sobre o Chiquitzi, que é um projeto que muitos não conhecem, porque já sabemos que no nosso país sabe-se que acesso à informação é um desafio muito grande. É por isso que nós criamos esse espaço também, que é para ajudar a difundir e a conversar sobre as cenas que acontecem nas artes. O que seria o Chiquitzi, na tua óptica ou na tua visão? Na minha visão, o Chiquitzi é um projeto social, né, de integração dos jovens na sociedade através da música. Ou seja, o Chiquitzi, não vou dizer que recruta, mas abre portas para pessoal não tão privilegiado ter acesso à educação musical. E a partir dessa educação musical ter oportunidades que não teriam de outra maneira. Para além de falarmos de tocarem, há outras cenas que acontecem lá. Vamos lá, como se tivesse. Estamos aqui com a representante do Chiquitzi. Não. Acho que é um bocadinho interessante falar sobre isso, porque são oportunidades que muitos de nós, quando falam sobre escola de música, olhamos mais para pessoas que passaram da classe média alta, como tu falaste anteriormente, e são movimentos que estão mais a acontecer na cidade. Principalmente, atenção pessoal, porque é música clássica. Exato, É música clássica, é violino, é violoncelo, é viola d'arco. Não é um instrumento vulgar. Então, automaticamente põe-te num patamar. Em termos de relacionamentos, falaste aí de colegas que tu tiveste, que agora estão no Brasil e em outros países. Os Chiquitzi ajudou a construir uma base, vamos dizer assim, de uma rede. Hoje em dia fala-se muito de networking bem conectada, com pessoas que podem, de certo modo, resolver alguns problemas teus com chamadas. 100%. Eles têm a temporada de música, que é quando se apresenta tudo o que se teve a estudar no ano, etc. E quando é essa altura vêm professores de fora, há masterclasses, há muitos espetáculos, e esse tipo de engajamento entre as partes gera depois outras oportunidades. Muitos dos colegas que estão fora foi através de bolsas. E isso é mérito próprio do Chiquitzi mesmo. Eu adoro. E tu sais do Chiquitzi, fazes essa transição, sai do Chiquitzi, vais estudar fora, estudas fora. Eu já sei que claramente que a música morreu. Em termos de tu estás ativamente a praticar esse tipo de artes, mas em termos daquilo que tu consumias, acabou sendo influenciado, tu começaste a continuar a consumir música clássica, tendo em conta que vais para Portugal, os estilos musicais lá tem o fado, mas também tem uma base da sociedade em Portugal que consome muito música clássica. Os espetáculos que tu ias eram de música clássica, ou como todo americano, quando vai para lá, são discotecas e música mais africana DJ dos palocos. na casa. Não, realmente não continuei com esse link. Fui mais pelo que estava a dar, música comercial. Consumi sim um pouquinho de fado e tenho os meus gostos nessas áreas, mas em termos de música clássica, etc., ficou por ali. Tu cantas?
Tu tocas, tu danças também. E dançar não, dançar eu não posso dizer que Mas eu danço. Eu passo vergonha, dançar não. Tu danças. O que é que falta? O que é que faltou para tu teres uma música tua? O que está a faltar? Uma música? Sim. Não. Eu costumo dizer que uma das cenas que eu sonho em fazer é tipo, escrever um livro, ter uma música, plantar pelo menos uma música, plantar uma árvore, mas o quê? Essas 3 cenas. Eu acho que escrever um livro também gostaria. Não sei sobre quê, nem me perguntes sobre isso, que ainda não sei, mas when the time comes, quando chegar a esse momento, acho que vou saber. Que tipo de cenas tu consomes agora em termos de literatura? E, sinceramente, hoje em dia, tipo, leio romances, leio alguma coisa de, I don't know, Oprah Winfrey, Michelle Obama, livros de biografias de pessoas ou alguma coisa de autoajuda. Mas hoje em dia não estou assim muito ligada aos livros. Imagina, eu tinha um goal. O ano passado eu tinha um goal de ler 12 livros, que era um livro por mês. Eu acho que li 8. Este ano eu tinha o goal de 6, porque a vida está muito puxada. Até agora eu acho que eu li 4 livros. Estamos em setembro. Eu acabo de ser oferecido agora, emprestado, na verdade, no livro do pai de marketing. Clopper, alguma coisa. Ok. Quem? Tirei foto aqui. Deixa eu ver. Senão vou passar vergonha. Sabe o que é que ofereceu-me esse livro? Emprestou-me, na verdade, mas já você sabe, me sabe quando lhe empresta, nunca devolvo. Mas eu vou devolver. O livro do Philip Kotler, Marketing para o século XXI. Ok. Ele olhou para mim e disse: tenho uma cena para te oferecer porque eu acredito que seja uma cena que vai ser útil para ti, para a tua carreira, para tu desenvolveres. As cenas que tu vais estudando, vais aprendendo, são com base em certas cenas que tu queres desenvolver, tipo na sua carreira profissional ou no seu pessoal, ou mais para te entreter? É mais para o meu crescimento pessoal. Eu quero ver como é que as outras pessoas conseguiram. O que eles fizeram, que tipo de pessoas eram, como é que lidavam com certas coisas, que é para eu também, quando chegar à altura de lidar com certas coisas, ter alguma base, né? Alguma inspiração. Há mais ou menos 2 semanas eu recebi a Letícia sentada aqui mesmo nessa cadeira e nós conversamos sobre a história dela. Nessa conversa nós falamos sobre a infância, sobre as cenas que ela fez, sobre a adolescência e acima de tudo sobre a parte profissional da Letícia. Infelizmente esse episódio acabou nunca indo para o ar porque temos alguns problemas técnicos, nós temos que ser sinceros com as pessoas que estão cá e alguns de vocês tiveram a acompanhar as nossas redes sociais e chegaram a se perguntar onde é que foi o episódio com a Letícia Sanzualo. Sumiu, desapareceu. Se calhar possa vir a virar um livro ou uma nota sobre as cenas que ela foi conversando conosco aqui, porque tivemos muitas cenas interessantes. Mas quando tu estás diante de uma pessoa que tu conversas com ela todos os dias, tu falas com ela quase sempre e entrevistas ela durante 1 hora e alguns minutos com perguntas sobre cenas que tu tinhas muita curiosidade, a pergunta que te vem à mente no episódio seguinte que tens de conversar e repetir é: o que mais vou perguntar a essa pessoa? E é assim como começa verdadeiramente esse episódio. Letícia, o que mais dá para eu te perguntar ou nós temos uma conversa que não parece ser repetitiva? O que mais me podes perguntar? Vamos virar o jogo. Eu é que vou te perguntar. Oh, interessante. Agora Vamos o episódio virou. Vamos lá. Olá pessoal, bem-vindos ao X-Pod. Eu sou a Letícia, co-host do Maurício hoje. E hoje vamos fazer algumas perguntas aqui ao homem da casa. Por acaso eu tenho algumas questões. Vamos lá. Sim. A primeira delas é como é que tu vieste aqui calhar? Como é que o Maurício Júnior ficou o host do X-Podcast? Nasceu contigo, vieste substituir uma pessoa, como é que foi? Interessante. A história começa em 2022. Por que eu digo a história começa em 2022? A história começa em 2022 porque eu soube que abriram o X-Hub e eu descobri que um amigo meu trabalha aqui. Esse amigo meu chama-se Gil, porque ele trabalhou comigo na Politécnica Rádio. E eu quis vir cá visitar, conhecer o espaço e saber como é que as cenas são e etc. E eu sempre sonhei em ter um podcast, na verdade. Eu tive um podcast chamado Tudo Junto Podcast, que era um podcast apenas de áudio. Então, durante o tempo da pandemia, eu fui lançando alguns episódios, só que quando começaram a bater os videocasts, eu tinha necessidade de ter um sítio que eu tenha conteúdo, eu faço com isso.
quando vim para o WhatsApp, descobri que aqui gravava-se podcasts. Ficou na minha cabeça que eu iria Ok, ter um então a pessoa podcast. pode vir cá e gravar o podcast. Exatamente. Pode vir para cá, pode gravar podcast cá, os estúdios estão abertos. Só virem Mas para quais são o os coisa e pedirem critérios? cotação do coiso. Também tem alguns termos de parceria também que as pessoas podem vir a ter. Então eu soube que fazia esse podcast cá, senti vontade de fazer, de gravar um podcast aqui. Segundo a altura não tinha dinheiro para gravar. Tinha um projeto de um podcast que acabou ficando de lado. Que estava, na altura era a coisa que eu queria fazer, então estava a procurar de meios para poder implementar isso. Vim para cá, não só vos deu espaço, fiz alguns vídeos e eu gravei um vlog a contar a história do sítio, né, do local e etc. E deu deu um resultado super nice. Fiz um post no Instagram, convidei o Exab para fazer colaboração e o meu relacionamento com o Exab começou assim, tipo, a produzir. Passado algum tempo, ano passado, 2023, contei a história do Festival Let's Go. Para quem não sabe, o Let's Go é da Cuzula, faz parte, o X-Podcast também, o X-Hub faz parte do grupo Cuzula. Tem o Festival Let's Go, tem a editora de livros, mas também tem o X-Podcast e X-Hub. Contei a história do Let's Go. Continuei meu relacionamento, fui fazer uma cobertura no Let's Go. Depois disso, comecei a vir para cá, assistir shows aqui da casa, comecei a fazer vlogs sobre os shows. Até que um dia chamaram para um meeting para nós conversarmos sobre uma proposta que tinham comigo para eu começar a produzir conteúdos aqui para que sabe. Só que, para quem não sabe, eu trabalho, né? Na Letícia. Para quem não sabe, eu trabalho e sentia nesse, tipo, na altura, sentia estar a ser sincero com eles. Olha, por isso que eles têm para mim, infelizmente, eu não vou ter como cumprir porque eu trabalho. Eu entro às 9, saio às 18, tipo, no período laboral, infelizmente não teria como estar comprometido convosco. Mas eu vi que vocês têm uma coisa parada, porque o podcast já via decorrendo quem era o host, era o Chile. Ok. E o X-Podcast havia ficado parado. Eu disse a eles, eu vi que tem uma cena que vocês têm parada, que eu gostaria de que eu fizesse, né? Perguntaram o que eu disse o X-Podcast. E senhoras e senhores, aqui temos Maurício Júnior no X-Podcast. Exatamente. Então, eu disse o X-Podcast e daí para frente conversamos. A abertura é uma coisa que me disseram. Até o Ayrton é que deu feedback, porque eu estava no meeting que estava eu, a Ayrton e a doutora Júlia, que é a gestora aqui da X-Hub. O Ayrton disse que gostamos muito da tua honestidade. Então, pessoal, um dos valores que não podem abrir mão é a honestidade. Eu podia ter aceito e depois começar a lhes enrolar, só que muitos têm medo de dizer não a uma oportunidade. É verdade. É verdade. Então existem sempre oportunidades que vocês podem ter se vocês forem ser sinceros com a pessoa, garantem um bom relacionamento. Então eu fui sincero com eles, então ele disse, pá, gostei muito da tua honestidade e só por teres mostrado que és uma pessoa de valores, vamos considerar o teu coisa, mas a princípio não tem problema nenhum, tipo, em ficares com o X-Podcast, em seres o host do X-Podcast, para nós está tudo cool. Então, conversamos e hoje em dia estamos aqui com o Jaime também, com o Ayrton, com a equipa aqui da casa do X-Hub é uma cena engraçada, né? Mas levou 2 anos para eu ser o host do X-Podcast. Muito bem, muito obrigada, Maurício Júnior. Já agora, tu gosta de podcasts? Eu gosto de podcasts, eu ouço muito podcasts enquanto trabalho ou enquanto vou para o trabalho. Ou no carro ir trabalhar ou durante o trabalho. E nós cá em Moçambique, os podcasts nos chegaram como novidade em 2023, por causa da cena que Mayra Santos viralizou, depois ela trouxe o podcast dela. Chegou a informação para todo mundo, mas eu particularmente eu faço isso desde 2020. Há muitos que não sabem isso. E conheci o Júlio também, Júlio Maria, ele era gestor de projetos lá onde eu estou a trabalhar. Ele que estava a gerir o Laranjinha, antes da Adelina, e ele já fazia podcast antes de mim. Depois também tem o Kubula e outros podcasts que são de há muito tempo, né? Então, eu sempre ouvi esses podcasts, já sempre tive eles como referência, mas sempre sentimos a necessidade de trazer uma cena diferente. Foi essa proposta que eu trouxe, que nós trouxemos quando chegamos cá, quando cheguei aqui no X-Hub. Eu gosto de história e, de certo modo, eu olhei para o X, eu dizia, já contam-se histórias, mas não contam-se como
nós moçambicanos contamos as histórias. Nós moçambicanos não contamos as histórias de uma forma ordeira. A natureza é, hoje, encontras tua mãe sobre uma coisa, ela vai te responder, depois vai passar 1, 2, 3 semanas, vou te perguntar sobre outra coisa aleatória, ela vai te responder, e mesmo no meio da mesma conversa é normal dizeres, e coisa X. Então é a cultura 100%. é a cultura nossa, tipo, moçambicana e africana, não contar a história de uma forma ordeira. Então, se tu fores a O perceber, que é nice, porque eu acho que fica Yeah. sempre alguma coisa a mais. Imagina, eu e a minha família, nós costumamos, a minha família paterna é de Inhambane e nós vamos a Inhambane muitas vezes. No fim de semana passado eu fui a Inhambane com os mesmos tios que eu vou nos últimos Yeah. 20 e tal anos, com as mesmas pessoas, mesmos primos, tudo. E acredita que surgiram histórias de há muito tempo que até Exatamente. o meu pai não conhecia. yeah, Então, storytelling é sim. E se É tu fores a uma perceber, pérola. essa cena que é pérola, é por isso que nós às vezes perguntávamos assim, tu no X Podcast, o que é que vocês falam? Qual é a história? Qual é o tema? Então, se nós focarmos num tema, a história vai ser sempre a mesma. Vou te chamar Letícia para tu vir falar sobre marketing, gestão de mídias sociais para marcas, gestão de clientes para, tipo, na agência. Vamos falar sobre isso e o ponto final acabou. E se eu tiver numa conversa contigo que eu falo sobre tudo isso, que eu falo sobre, comecei a falar sobre tua carreira, depois falo sobre ser influenciadora, depois falo sobre os desafios de estares a criar, depois falo sobre gerir uma empresa. Então a pessoa está numa conversa que ela aprende muitas coisas sobre ti e aquilo que tu podes transmitir para a pessoa. Isso faz parte do nosso DNA. Isso somos nós. Você está a entender? Estou a perceber. Então ele foi desenhado assim. Ele não foi desenhado de uma forma... Porque eu poderia muito bem dizer, hoje vamos falar com Letícia Anzualo sobre a história de vida dela. E ficarmos aqui focados na tua história de vida e falar das dificuldades que tiveste, daquelas histórias que tu ficaste, vou contar no podcast, estás a ver? Mas aqui está a ver, se eu conversar com a Letícia sobre... Primeiro, ela como pessoa. Estamos no Setembro Amarelo, podíamos falar muito bem sobre o fato dela estar a fazer ginásio. Isso poderia, de certo modo, ajudar ela a manter-se tipo, com a saúde física, mas também psíquica nice. Mas também posso conversar com a Letícia sobre as músicas que ela ouve neste mês de setembro ou em todos os dias, sempre que ela sente-se down ou sente-se com feeling. Mas também posso conversar com a Letícia sobre a campanha que ela produziu, por exemplo, em PDC, sobre o dia, sobre o mês de setembro. São maninho cenas. São maninho cenas. Estás a ver? Então, dentro de um único sítio, eu tenho muitos assuntos para conversar com a Letícia. É verdade. E não fica muito difícil conversar contigo sobre isso. Agora que já contamos um bocadinho a história, a essência do X Podcast, foi maninho nice nós temos repetido isso, porque tivemos espaço para contarmos neste 10º episódio parte da história do X Podcast. Acho que posso voltar, né? Não podes voltar. Posso voltar. Letícia, tu és uma jovem, claramente que é moçambicana, tal como as outras. Atualmente tens várias tasks, atendendo e considerando que nós estamos a gravar esse podcast, vamos lançar esse podcast no mês de setembro. É uma oportunidade nice para falar sobre como é que tu garantes que tua cabeça não exploda, atendendo e considerando que tens ao mesmo tempo muitos assuntos que todos eles são prioridade. Como é que geres? Ok, como é que eu giro? Eu acho que primeiro tu tens que saber até onde tu vais, né? Eu tenho a mania do controle e tenho a mania de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu tenho que ter noção de, por exemplo, se eu começo a sentir dor de cabeça, se a minha vista começa a ficar cansada, se eu começo a sentir minhas orelhas aquecer, são coisas que eu já me conheço. Então, quando eu sinto isso, eu digo, Letícia, estás a exagerar. Então, começo a slow down em alguma das coisas que eu estou a fazer. E é bom desligar. Como é que desligas? Desligo no ginásio. Quando eu estou no ginásio, eu não estou a pensar no trabalho, não estou a pensar que eu tenho Mas um fazes podcast com o vídeos. Maurício. Mas fazes Sim, vídeos. faço, mas aquilo é um 10% do tempo que eu estou no ginásio que eu estou a gravar. Então estou ali com a minha musiquinha, ou ouço um podcast, ou ouço a minha música e estou na minha vida, estou a fazer bem a mim, estou a cuidar de mim, do meu corpo, da minha saúde mental e está-se bem. Fim de semana, a mesma coisa. Se eu quero ir a uma festa, se eu quero dançar, se eu quero ficar em casa, é o meu tempo e é aí que eu recarrego as minhas energias e garanto que não, né? Não explodes. Sim. Outra coisa que eu também acabei por colocar este ano é um dia de folga. Yes, eu agora tenho um dia de folga que me permite gerir coisas que eu antes geria
com muito stress. Agora eu tenho um dia para gerir essas coisas com menos stress. Quinta-feira. Quinta-feira. Mãe das quintas. O Dinox é pai das quintas. A Letícia é mãe das quintas. Yes. Desligas, tens muitas coisas para fazer, mas as cenas que. Mas, sorry, há Yeah. mais uma coisa que eu também faço, que eu comecei a fazer, é diminuir a comparação. Yes. Porque nós, principalmente no caso das redes sociais, nós temos a tendência a querer sempre comparar, porque o fulano está a fazer isto, e porque o fulano está a fazer isto, e porque o fulano está a fazer aquilo, e tu também queres fazer isso tudo. E às vezes tu tens para dizer, tipo, não é para mim agora, não é o meu momento, deixa o fulano fazer, parabéns fulano, força fulano, mas não preciso de me sobrecarregar com isso. Ontem o meu café fez 4 anos de existência e eu fiz lá uma série de stories, né, de parabéns ao meu bebê, nananã, e eu recebi muitas mensagens. Uma das mensagens que eu recebi foi de uma seguidora e ela dizia, poxa, eu sou da mesma, nós temos a mesma idade e eu ainda nem sequer consegui encontrar emprego. Aquela mensagem fez-me um clique que, na verdade, eu acho que eu sempre penso nos outros. Em tudo que eu faço eu sempre penso, mas fez-me um outro clique. E eu mandei-lhe uma mensagem. Eu disse, olha, princesa, primeiro, não precisas de te comparar comigo nem com ninguém. Porque cada um tem o seu percurso e eu disse-lhe uma coisa que é, tudo acontece no tempo de Deus. Yeah. Não vai ser quando tu esperares, quem te garante que daqui a 2 anos tu não vais ser uma super sei lá o quê. Então não te ponhas em baixo, não te compares com as pessoas, porque ganhas o quê com isso? Não ganhas nada, só ficas com frustração, com rancor. Tu podes te inspirar nas pessoas. Ver que, ok, agora ouvi que o Maurício proativamente foi à Rexab e pôs-se naquele ambiente. Né? Então, isso é um exemplo do que uma pessoa pode fazer. Mas eu não posso querer ser um Maurício. Yeah. Eu posso me inspirar no que o Maurício faz. Então, foi um pouquinho do que eu falei com ela e gostei, né? Gostei dessa abordagem, gostei de poder ajudar uma pessoa a não entrar nesse buraco de comparação. E como é que tu inspiras as pessoas? Como é que eu inspiro as pessoas? Muita gente diz que se inspira comigo pela energia, que se inspira pela minha motivação, pela minha consistência, por exemplo, no que diz respeito a treinos, etc. Eu acho que a maior maneira de eu inspirar as pessoas é eu ser quem eu sou. Tu cruzas comigo aqui, eu sou eu. Tu cruzas comigo na rua, eu sou eu. Tu cruzas comigo não sei aonde, a Letícia não muda. Né? Claramente que no LinkedIn e no Instagram há diferenças. Yeah. Estamos a falar de sítios diferentes. Sim, Yeah, mas diferentes. a minha essência, a minha opinião, a minha maneira de ver as coisas, o que eu te digo sim, o que eu te digo não. Se eu não sou uma pessoa corrupta, nem no meu trabalho eu vou aceitar eu ser uma pessoa corrupta. Estás a perceber? E eu acho que é isso que pode ou que eu uso para inspirar as pessoas. E fato amarelo. O Maurício implica muito com o meu fato amarelo. Vocês adoram o meu fato. Quando eu faço outfit check, toda a gente adora o meu fato amarelo. O Maurício é o único que não gosta do meu fato amarelo. Letícia, hoje ela deu um play, então eu vi as bananas são amarelas. Então ela quando entrei pro carro dela, entrei no carro, vi bananas, ela perguntou, queres bananas? Eu olhei para as bananas, eu pensei, essas bananas até que me lembram o fato amarelo. Só que eu acabei não comentando, não queria ser expulso do carro, né? Pois, serias. Mediante uma sociedade que nós estamos sempre a olhar para o que está a faltar. Falaste da comparação como acaba sendo o resultado de nós olharmos sempre para o que está a faltar. Porque sempre que nós vemos algo que está em falta em nós tentamos ver em alguém que tem e sentimos que nós estamos, a algum momento queremos chegar onde a pessoa está, né? Onde tu te encontras hoje, claramente não é onde tu estavas ontem. Mas olhando daqui para frente, como a Letícia que és hoje, onde é que tu queres estar amanhã? Onde é que eu quero estar amanhã? Eu não sei exatamente onde é que eu quero estar amanhã, mas o que eu sei é que eu quero ser uma pessoa com os mesmos princípios, quero ser uma pessoa que evolui, quero ser uma pessoa respeitada e no fim do dia é isso que eu quero. Não tenho assim uma ambição de quero ser primeira-ministra, eu quero... As long as I'm good e que sou eu e que as pessoas à minha volta me respeitem, me amem e gostem da minha presença como pessoa.
It's fine. Eu não quero viver uma vida de arrependimentos, de de uma vida pesada. Não. Nice. Letícia, tu tens tu és uma das poucas pessoas que eu vejo sempre a responder os comentários e também a interagir com os teus seguidores, a responder às caixinhas de pergunta e resposta. Para nós, ou para mim, que está a começar agora e antes de ontem, disse, não, eu agora também quero começar a interagir muito com esse pessoal. Parece que meu Instagram só serve, de repente tu a aparecer, tu a falar. Como é que tu garantes consistência nisso na óptica de tu és uma pessoa que até que tem essa energia, tem aquele coisa, mas não, tens aquele receio no final das contas de te conectar com pessoas estranhas, mas que tu queres conhecer as pessoas, mas ao mesmo tempo são pessoas estranhas no final das contas, porque são estranhas, mas ao mesmo tempo tu queres te conectar, tu te conectas com ela. Eu vou-te ser sincera. E isso sou eu, Letícia, para a minha família e meus amigos, e sou eu, Letícia, para com os meus seguidores. Eu sou uma péssima utente de WhatsApps, de mensagens, de DMs. Minha família já está cansada. Minhas tias ligam para minha mãe e dizem, Letícia, não fala no grupo, não respondeu, sei lá. É normal. E acho que quem me segue já está habituado. Tanto que há pessoas que me escrevem, eu respondo 1 ou 2 meses depois e é na boa. E eu acho que a comunidade é sobre isso. É sobre as pessoas te mandarem uma mensagem a saber que a Letícia não vai responder hoje. Porque já te conhecem. É não forçares nada. Por exemplo, caixinhas de mensagens. Tu podes abrir uma caixinha, bates papo. Se já não te sentes confortável ou etc. Para. Tipo, é como se o Instagram fosse a tua casa. Podes tipo, fechar a porta e descansar. Né? Tipo, acabou o convívio. Gostei dessa parte do Instagram ser minha casa. É a tua casa. Tipo, uma pessoa não pode chegar na tua casa e te pressionar dentro da tua casa. Estás a ver? Eu estava há dias, num momento de inspiração, acho que eu quero te mandar. Achei, a Nima Nassim estava lá e disse uma das miúdas que inspira muito é a Letícia. É? Já agora um abraço aí a Nima Nassim. E ela disse, uma das cenas que a inspira é porque ela percebe que ela pode aprender com pessoas novas. Uau, ok. Ela entrou no teu feed, começou a ver os teus conteúdos e tipo, não, ela tem uma energia diferente, uma maneira diferente de fazer as cenas e começou-se a seguir por isso, por não ver outra pessoa que faz o que tu fazes da forma como tu fazes, tipo, no meio de tudo isso. Isso por acaso é uma das coisas que muita gente quando se aproxima a mim para uma parceria ou etc diz que é a parte de uma pessoa genuína e sei lá, eu não estou para querer ser uma cena que eu não sou e acho que isso transparece, né? No mundo de trends, como é que tu garantes que tu não és influenciada pelas tendências e te mantens genuína? Não, eu sou influenciada pelas tendências, eu só uso a minha pessoa, ou seja, torno a tendência a Letícia. Só, simples. Interessante. A tendência, não a tendência de produção de conteúdos, a tendência comportamental. Porque vamos lá, chega um time que batia que os influencers ofendiam os seus seguidores. Tipo, vocês perguntas que vocês fazem. Abriram caixinha de respostas e isso até virou muito meme. Tipo, guys, se vocês não querem interagir com as pessoas, então não abram caixinhas de perguntas e respostas. Estão a abrir para quê? Para depois dizerem, e essas vossas perguntas estão a fazer por quê? Só vou responder porque, sei lá o quê. Mas essas perguntas que vocês fazem, tipo, parecia trend ou tendência os influenciadores agirem daquela maneira. Não sei se te recordas. Ouvi um pouco, mas eu não me meto em polêmicas, eu não entro em trends negativos. Eu sou uma pessoa good vibes. Eu não estou para negatividade ou saber que ontem um fulano fez o quê, porque agora eu sou aquela pessoa que as pessoas à minha volta se irritam porque falam de alguém. Eu pergunto quem é? Letícia, tu nunca sabes o que é. Vou falar com outra pessoa, porque de verdade essa vida vocês é muito curta. Foquem em vocês, bebam água, vão estar ocupados a ir à casa de banho em vez de falar da vida das pessoas. Vossa pele vai melhorar, vão ser mais felizes. Não é necessário. Tu não sabes das pessoas, mas tu sabes muito bem das marcas com as quais tu trabalhas, porque uma das tuas funções ou tarefas no teu job é gerir clientes. Eu estava a conversar há dias ou há meses ou há semanas, eu sei que ele vai assistir esse episódio com o Daniel
Se ele não assistir, vou mandar esse corte para ele. E nós estávamos a conversar e ele perguntou-me, porque eu estava em dúvida daquilo que eu queria fazer, então, da área que eu queria me especializar, porque marketing é uma coisa muito grande. Para quem não sabe, eu trabalho com. Hoje eu estava a conversar com você que eu trabalho com marketing dentro do coisa, tipo, na empresa onde eu trabalho, mas eu gosto mais de uma área específica. Só que eu estava em dúvida na altura o que eu queria fazer. Eu estava a conversar com ele, eu disse que eu queria fazer branding, porque eu vi sobre branding, construção de marca, essas coisas todas. Eu dizia, eu queria fazer branding ou eu queria fazer cenas que tinha a ver com malta cinema e etc. Ok. Então ele perguntou-me algumas referências aqui em Moçambique sobre branding. Tu conheces pessoa X? Não. Pessoa X? Não. Essas pessoas todas são pessoas que são gestoras de marca X, Y, Z. Como é que tu não conheces? Tens que conhecer. Eu, nice, etc, etc, etc. Não, passou um tempo e comecei a pensar, aquela cena, aquelas perguntas que ele me fez, ficaram na minha cabeça. Eu comecei a pensar, por que eu não conheço essas pessoas? Foi daí que eu descobri que normalmente essas pessoas não são pessoas que estão expostas. Tipo, eu conheço a marca, mas quem tá está a atrás? trabalhar na marca, tipo, eu não conheço, percebes? E eu acho que está na altura das pessoas começarem a dizer, eu é que giro aquela marca. Se a pessoa diz eu é que giro aquela marca, vai dizer eu é que giro aquela marca e minha função é X. Aí onde aparece a pessoa diz, ok, afinal aquilo ali tem um nome. Não é só publicidade, mas tem uma pessoa que diz que marca X tem que fazer isso, mas aquilo, isso não pode, isso pode. Aí o gestor da marca, então eu posso fazer isso aí porque tenho uma visão sobre isso. Então, isso para dizer o quê? Que é uma necessidade de nós começarmos a conversar sobre o que nós fazemos também profissionalmente. Se calhar tem alguém que tenha paciência para gerir clientes como Maurício, que manda e-mail depois das 18, depois liga às 9. É verdade. É A verdade. dizer, mandei e-mail ontem, estava de ver, não estava a mandar nada. Então ele disse, o que é que tu fazes no teu trabalho e como é o dia a dia de alguém que faz o trabalho que tu fazes? Ok. Bom, eu trabalho com gestão digital, porque são redes sociais, mas também giro clientes, giro campanhas, eventos e muito mais. É nice trabalhar numa agência, porque desde pequenina eu sempre fui considerada criativa. Tipo, a Letícia é muito criativa, a Letícia é muito criativa. Eu me considero criativa, mas quando tu estás no meio de criativos, tu às vezes te sentes burro. Tu ficas tipo, meu Deus, como é que eu não pensei nisto e o fulano pensou nisso? Então é um challenge muito nice, mas tu aprendes muito, 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 muito. Tu aprendes de tendências, aprendes de comportamentos, aprendes do próprio branding. Eu agora vejo branding em cenas que nem imaginavas. E às vezes vejo coisas erradas mesmo e fico tipo, mas como é que isto aqui, como é que este outdoor saiu? Como é que é possível? Não, eu acho que é um aprendizado, é uma cena maninho nice. E sim. Em termos de dia a dia, tens um meeting com o Maurício, por causa de quinzenalmente, de segunda a segunda, para falar sobre coisas XYZ, depois tens um não meeting vou estar com... aqui a dizer a minha agenda, né? Mas vamos lá em termos de tasks, de tipo de tarefas. O que eu faço no meu dia a dia, eu crio content plan para os meus clientes, eu tenho os weekly meetings com os meus clientes, eu passo tudo que os meus clientes me pedem aos meus colegas que vão produzir aquilo que os clientes querem. Eu faço a supervisão dessas mesmas coisas que os clientes pedem, volto a devolver aos clientes. I manage... já quero falar inglês. Eu giro os eventos dos clientes, as campanhas dos clientes. Basicamente. E o que seria uma campanha? O que seria uma campanha? Por exemplo, o Setembro Amarelo. Né? Nós temos o mês de setembro, que sabemos que é o mês da saúde mental, é o mês do combate ao suicídio. Então, o que o meu cliente vai querer comunicar nesse mês? Uma campanha não é um post, tem que ser uma coisa contínua, né? Durante um certo período de tempo e com vários touch points. Pode ser social media, pode ser no local, pode ter ativações. Uma campanha tem N acontecimentos, Então, Eu achava que podíamos fazer campanhas com um post, na verdade. Não, um post não é uma campanha. Ok. Tá bem. Não, é que agora... vamos lá, por exemplo, se eu comunico o dia Dia das Forças Armadas de Moçambique, é um post de posicionamento, é um post de quê? De celebração. De celebração, não é uma campanha. Ok. Tipo, uma campanha é feita durante... Tem um guide. Tem um período.
tem um objetivo por se cumprir durante esse período. Exatamente. Tem um público-alvo, tem os seus touch points, tem a sua própria guideline, Sim. né? O que eu quero alcançar com isto, quem é que eu quero alcançar com isto, onde é que eu vou expor isto. A semana eu estava aqui com o teu convidado especial, com Oi, vocês. o Osman, e nós estamos a conversar sobre o fato dele estar a gerir as marcas e ele interagir com as agências. Ele sempre dizia assim, eu acho que é um clique que deu tipo na minha cabeça, que é, ele nunca olha para ele como alguém, para a agência como a agência tem que fazer isto. Ele olha tipo, nós temos que fazer isto. Estás a ver? Tipo um exemplo. É um fato, né? E eu comecei a perceber que parece que porque as agências têm às vezes essa tensão de trazer o resultado ou trazer a solução para as marcas, parece que o job fica por parte delas. Pensem, depois me deem uma coisa para ver se eu aprovo ou se eu Eu acho desaprovo. que no fim do dia é porque estamos já todos mais interligados e mais educados. Yeah. Tu antes tinhas um dono de uma empresa que ele só sabe que precisa de comunicar. O que é comunicar? Yeah. Não, ele não quer saber, só quer que a empresa dele esteja a passar no telejornal, tenha publicidade, etc. A pessoa não sabe nada. Então contratava uma agência, façam... Tá bom, não tá, whatever. Hoje em dia, nas empresas, tu tens alguém departamento de comunicação daquela empresa. Por mais que vocês tenham uma agência, o vosso departamento é que sabe o DNA da vossa empresa, os brand guidelines. Então, como é que eu posso explicar? Essa interligação, essa comunicação entre os dois lados faz com que o produto final seja mesmo uma cocriação, não seja só unilateral. Porque eu vou te dar uma sugestão, tu vais me dar uma sugestão e nós vamos criar uma coisa. É interessante isso porque eu estou a começar a sentir isso nesses últimos dias. Que, por exemplo, se nós estivéssemos sentados para conversar sobre a campanha daquele programa que está a rodar, eu acho que teria sido muito mais interessante. Porquê? Porque eu vi um e-mail, aqui já estou a começar a conversar sobre cenas, mas é uma cena que me veio, que acho que é uma cena interessante a comentar. Eu vi um e-mail que partilhaste e quem estava tipo, a dar o feedback era o Zeca. Só que quando eu peguei aquela cena, eu vi tipo, tem uma coisa aqui que nós criamos que é o vídeo da novidade. Eu vi tipo, novidade é uma coisa que podia ser o nome desta campanha. Só eu vi que tipo, não. Novidade pode não ser o nome da campanha, mas pode ficar sempre como a marca do coisa. Sempre que tiver a vir uma coisa, não sabemos que as novidades estão de volta. Por exemplo, estás a ver? Então, só que quando eu começo a perceber, eu tipo, vi que mesmo nas novidades, se nós irmos pela linha das novidades, tem muito conteúdo para se explorar nas novidades. Claramente. E até se deu o caso de confundirmos qual é que era a real novidade. Exatamente. E a cena de tu dizeres tenho novidades, não novidade, tenho maninho novidades, te dá a prerrogativa das pessoas saberem que durante aquele período vão estar a acontecer maninho cenas naquele sítio. Então agora faz sentido a cena tipo, de ser campanha porque essa cena de tu esticares. E essa cena, tipo, um lado tens a agência a pensar de uma forma e do outro lado tu tens o cliente a pensar para direcionar a agência naquela cena. Tanto é que sai um produto novo agora, que é o que eu tenho que fazer para reforçar essa cena. E dentro de tudo isso posso criar um dia especial para isto que pode vir a servir de evento de lançamento do tipo de programas. 100%. Então... E, desculpa estar-te a cortar, se tu reparas, as pessoas nem estão a perceber, nós estamos a falar um pouco de chinês. Sim. Mas tu reparas nesse tipo de campanhas, há uma coisa que não muda, que é a identidade visual. Se a cor é azul, tem que ser azul. A cor de toda aquela comunicação vai ser azul. Se a cor for verde, a cor de toda aquela comunicação for verde. Então é aí que tu vês que isto é uma campanha, isto também é uma campanha, aquilo também é uma campanha. E falando nas cenas tipo das campanhas, isso ser uma campanha, aquele ser uma campanha, aquela outra cena ser uma campanha por conta de identidade toda que guia, perceberem é tudo azul, então vai ser tudo azul de início até o fim. Hoje em dia as marcas estão na tendência também de começarem a criar podcasts. O resultado disso está o X-Podcast, que é um podcast que foi criado para fazer as pessoas interagirem mais com a marca, que é o que nós fazemos. Estamos na indústria culturais e criativos, nós trazemos criativos para poderem conversar connosco sobre o processo deles de criativo, daquilo que eles trabalham. Essa febre de podcasts aqui em Moçambique, tu como alguém que já era clientes, tens pedidos por parte dos teus clientes, ou como é que tu, como agência, tens essa visão de é necessário, não é necessário, um espaço
agrega. Eu acho que os podcasts não se diferem das datas comemorativas. Tu não podes querer comemorar todas as datas. Yeah. Até nós dois já tivemos Sim. essa conversa. Tu não podes querer comemorar Dia da Independência, comemorar o Dia do Sorvete, comemorar o Dia do Sol. Não se enquadra. Então, claramente que há clientes, há marcas que não precisam de ter um podcast. Então, eu não vou vender um podcast. Mas há marcas que sim, têm muito para comunicar e têm muito para engajar, para criar comunidade. É necessário. Então, sim, vamos de podcast. Tem uma cena que surgiu na minha cabeça quando eu disse, então tinha a luta de razão lá dentro. A luta de razão. Então, Letícia, atendendo e considerando que nós estamos num país onde as agências ainda não estão assim tão bem aceitas pelas marcas, porque eles acabam acreditando que é só ter uma pessoa lá de comunicação que ele vai conseguir gerir tudo. Qual é a mais-valia que uma agência traz, por exemplo, para uma empresa? Meu Deus, são tantas. Yeah. Porque, primeiro, o teu colaborador não vai ter problemas de saúde mental, nem de mental breakdowns, nem qual é o termo, nem Burnout. nem burnout. Os teus trabalhadores não vão ter burnout, porque eu às vezes vejo anúncios de vagas. Yeah. Procuramos pessoa de marketing. O que é que ela vai fazer? Copies, vai fazer campanhas, tem que ter noções básicas de design, Yeah. tem que saber. Isso aqui é um departamento inteiro que querem numa única pessoa, não é possível. Não vais conseguir ter várias coisas a acontecerem em simultâneo, vai ser tudo super lento, a qualidade não vai ser a mesma porque está tudo dentro de uma única cabeça. Se a pessoa ficar doente, o que acontece com a comunicação Para da tua tudo, empresa? para tudo. Acabou. Então eu acho que a agência primeiro vem-te ajudar a conheceres quem tu és. Como é que eu vou comunicar? Com quem é que eu quero comunicar? Com quem é que eu devo comunicar? Onde funciona, onde não funciona? Apresentar métricas, apresentar dados, estatísticas, que é para guiar, né, a tua empresa. Então, ter uma agência a trabalhar para ti, esquece. É super mais-valia. Com isso não digo que não podes ter alguém de comunicações. Deves ter uma pessoa de comunicação que é a pessoa que vai estar no ping-pong com a agência. Senão, o que acontece? Se tu não tiveres uma pessoa de comunicação, a bola vem do lado da agência. Setembro acaba, depois é que aprovas a campanha do Setembro Amarelo. Exatamente. Tendo considerando que tu também não tens apenas o task de estar a trabalhar numa agência, agora também tens o task de teres uma marca pessoal Em construção. em construção. És agenciada pela Just People Agency. Eles agenciam também podcasts. Essa pergunta já havia feita, né? Agenciar podcast não sei, mas agenciam influenciadores pequenos, médios, grandes. Acho que seria uma cena interessante, sabes? Olha, vou dizer, a mais-valia, muita gente me pergunta, mas tu és agenciada, qual é a cena, né? A mais-valia de ser agenciada, ou seja, de ter pessoas que me representam, eu chamo as minhas managers, ou chamo de fadas, porque são duas mulheres, é que eu não tenho que queimar os meus miolos à procura de parcerias, eu não tenho que forçar a minha agenda para poder ter meetings com os clientes. Elas é que fazem isso, né? Então, e ajudam em termos de logística, em termos de negociação, em termos de contratos, porque é muita coisa. E hoje em dia há muitas burlas, muitas coisas shadies. Então, e também as próprias empresas, principalmente as empresas grandes, vão te querer uma fatura, um recibo do teu trabalho. Então, se tu estás por conta própria, ainda tratar disso tudo, it's gonna take a while. Então, eu acho que ser agenciado como influenciador é um passo, é uma coisa que te protege até no fim do dia. Te protege, te dá prestígio, te dá, como é que eu posso dizer? Não é autenticidade, mas és de confiança, né? Yeah. E quando é que tu te percebeste que já eras uma influenciadora? Ui, quando é que eu me apercebi que eu era uma Ter influenciadora? número de seguidores? Eu não gosto ou muito do termo influenciadora, né, na verdade. Porque o que eu faço é mesmo criar conteúdo. Eu não faço uma coisa com o intuito de influenciar. Claramente que em termos de parcerias, eu vou influenciar a tua decisão de compra. Né? Vou mostrar um produto que eu gosto, vou falar sobre ele, etc. Estou a influenciar o teu... Mas o que eu faço é mesmo criar conteúdo. Vamos falar sobre viagens. Tu viajas muito e crias muito conteúdos. Eu adoro viajar. Das viagens e crias muito conteúdos. Histórias de viagens.
Tu foste recentemente para Nhambane, mas por uma viagem pessoal. Mas já há meses tu foste para a ilha de Moçambique. Sim. O que é que tu viste lá na ilha de O que Moçambique? eu vi na ilha de Moçambique, pessoal, Eu estou com medo eu de acho deixar que a ficar ilha esse de spoiler, mas Moçambique para a tem, semana vou eu para a acho que a ilha ilha de também. Moçambique tem uma coisa, que eu não sei o nome que eu vou dar essa, mas a ilha de Moçambique tem uma coisa. Ntsuto, chama de Ntsuto ou VDH. Não sei, mas tem uma cena ali naquele espaço. É uma coisa do outro mundo. Tu sentes-te tão bem, tão em paz de espírito, é super bonito e ao mesmo tempo é tão preservado. Ou seja, em termos de arquitetura, em termos de paisagem. Então é como se tu estivesses num tempo à frente, mas ao mesmo tempo estás num tempo atrás. E depois as histórias. Aí vou confessar que eu fiquei um pouquinho com medo. Porque tens as histórias de tipo a Ilha Amaldiçoada, tens vários navios que naufragaram ali perto. Então aquelas histórias começam também a entrar um pouquinho na tua cabeça. Eu lembro que eu fui para uma ilha, a Ilha de Faraó, e depois lá subimos a torre e nos mostraram onde é que os navios naufragavam. E depois tem um navio naufragado lá e que parte do passeio é ir fazer snorkeling. Dentro desse navio, eu não fui. Eu não ia entrar. O que é snorkeling? Desculpa, mergulhar? snorkeling é mergulhar, mas não em profundidade. Não Yeah. precisas da botija de gás, é só com os goggles e Aquele tubinho ali. o tubinho. Yes. Mas é mágico. E muita gente, até a Neima Nassimo, eu apanhei, todo o pessoal apanha sempre qualquer cena lá na ilha. Eu apanhei não sei se é uma intoxicação alimentar, mas qualquer cena que o people sempre fica doente quando vai à Sério? ilha, juro. Comentem lá se vocês já foram à ilha e já ficaram doentes. Isso é sério mesmo? Sério? É sério, estou mesmo a falar sério. Estou a ficar com medo de passar. Não, mas não precisas ter medo, porque é muito nice. Mas já, isso E em termos de acontece. sítios que tu visitaste na ilha, tipo, tens memória de algum sítio que tu foste interessante para ir? É a ilha. Não tem um sítio interessante, é a ilha. Yeah. Por acaso eu estou a produzir uma série. E as próprias ilhas à volta da ilha. Yeah. Eu estou a produzir uma série agora da ilha de Moçambique. Já agora eu vou para a ilha de Moçambique. Então eu Uau. estou com medo de passar para a ilha. Aliás, eu estou a fazer uma série que eu quero produzir cenas sobre a ilha de Moçambique, história e sítios para visitar. Então estou a fazer um inquérito a pessoas que já basaram, queiram bazar, me darem dicas, referências, cenas que elas querem ver, conhecer da ilha de Moçambique. Então, Ok. Letícia, o que é que tu queres ver ou conhecer da ilha de Moçambique? Como eu fui, ficou um pouco assim, Onde né? é que eu vou? Onde é que eu tenho que bazar que não posso falhar? Não bazar? Tens, acho que é Museu da Memória, se eu não estou enganada. Não sei se é esse o nome, mas acho que é Museu da Memória. Acho que é um sítio interessante de explorar porque tem muitas histórias. Yeah. Tens uma parte, é o Pontão, tens um forte também. Aquelas histórias antigas de guerra, de Yeah. tu olhares que tipo quando o inimigo vinha era daqui onde se mandava o canhão. Eu gosto dessas vibes, não sei. Mais ou menos em termos de budget, hospedagem, quanto é que tu recomendas alguém a ir para a ilha de Moçambique? Para Eu estar agora não preparado tenho isso em financeiramente? mente porque eu sou muito esquecida, mas quando eu fui à ilha eu abri um canal de Tipo, a transmissão. transmissão e eu escrevi todos os custos de tudo. Yeah. Agora não tenho em mente, mas acho que 7.000 por noite, 5.000 por noite. Billy. E deve ter mais acessível, né? Mas Yeah. com um pequeno almoço e blá blá blá, acho que Não, sim. interessante. Mas além da ilha, tu foste também para os sítios aqui em Moçambique. Sim, este ano fui para Lixinga, fui ao Lago Niassa, uma pérola, um sítio lindíssimo. Só que aí para chegar lá, meu Deus. Porque é muita poeira. Eu tinha este mesmo top que eu tenho hoje, meu top chegou castanho. E eu estava dentro do Ainda carro. está castanho. Estou obrigado, E eu obrigado. estava dentro do carro, mas Yeah. mesmo assim, quando eu cheguei, meu top, minha mochila, tudo estava castanho. Muita poeira. Mas é lindo. É lindo, lindo, lindo. Às vezes ficas um pouco assim por causa de como as pessoas falam. Mas sei lá, é uma vibe. É nice pensar que Moçambique é isso. Moçambique é diverso. Essa diversidade. Moçambique é um. Yeah. E o que é que tu encontraste tanto na ilha, tanto no Lago Niassa, que tu vês todos os dias aqui em Maputo? E vês tipo, que acho que isso aqui é nosso, moçambicano. Eu acho que é a abertura das pessoas. As pessoas são muito abertas, muito. Hospitaleiras. Yes, hospitaleiras, essa é a palavra. Já foste para Beira? Tu nunca foste para Beira Beira. nunca fui. Se fosse para lá, és para ver o que é hospitalidade de verdade.
Beirenses, ataquem o Maurício. Onde é que falta para tu passares aqui em Moçambique, em termos de sítios Falta-me turísticos? Beira. Já foste para Belém? Sim. Muitas vezes. Eu nunca fui para Belém, é uma vergonha. Já foste para Ponta Maninho vezes, eu nunca fui para Ponta, é uma sério? vergonha. Isto tudo, tipo, Maputo, Bilene, Xai-Xai, Xidenguele, Xizavane, sim, Xonguene, Závora, Guinjata, Nhambane, Machixa, Estofo, Vilanculos, de carro, já. Aqui também, Inhacas, Ilha dos Portugueses, Santa Maria, mais o quê? Continuamos a subir. Nampula, Tete, Zambésia. Eu fiquei presa na Zambésia. Por quê? No ano passado, quando houve o ciclone Freddy, eu fui lá a trabalho, não estava a trabalhar noutra empresa e houve o ciclone, tive que ficar tipo refugiada, fiquei incontactável durante 2 dias, ninguém sabia de mim e eu fui sozinha, mais ninguém da minha equipa tinha ido. Então foi um pânico, minha família, meus colegas ficaram todos super preocupados comigo. Conta lá mais essa história. Tipo, foi. Sabias que o Fred ia para lá? Nós sabíamos que o Fred ia, então a ideia. Eu estava a trabalhar no Ile. Então a ideia foi sair do Ile para Climane, enquanto ainda estava a começar, que era para depois, tipo, quando desse o barulho total, eu estivesse em Climane, que é muito mais fácil de sair, né? Então, primeiro nessa viagem, meu Deus! Estamos ali de carro com o motorista, começou uma chuva, ventos. De repente, eu nem sei se essas coisas se contam ou não, mas atropelamos uma galinha. Começamos a ficar com medo. Galinha de dono. É que as coisas estavam a voar para a estrada. Foi muito, muito, muito estranho. Depois lá conseguimos chegar a Climane. Eu estava no hotel, de repente uma amiga minha que vive lá com a família disse tipo, vem lá jantar aqui a casa, né? Para não ficar sozinha. Disse, ok. Fui lá jantar e só voltei 2 dias depois. Então imagina, a minha família conseguiu que alguém fosse ao hotel para me procurar e eu nem sequer estava no hotel. Imagina o terror que as pessoas viveram à minha procura. A tua amiga vivia na cidade Sim. ou um bocadinho distante? Não, vivia na cidade. E o que é que houve durante estes dias? Caíram árvores, partiram-se vidros. Eles têm, a irmã da minha amiga tem uma loja de roupa, nós fomos lá no dia a seguir, estava tudo partido. Chapas de zinco voaram. Foi uma cena de tu dormires, acordares e a cidade já era uma coisa completamente diferente. Meu voo foi adiado tantas vezes que eu só estava tipo, meu Deus, quando é que eu vou conseguir ir para casa? Não havia voos, não havia nada. E em termos de segurança, o hotel era um sítio mais seguro, estava mais seguro que a casa da tua amiga? Ou foi nice tu teres passado por casa da Eu tua acho amiga? que pelo efeito psicológico é sempre bom tu estás com pessoas, porque no hotel eu estaria sozinha, porque eu estaria eu no meu quarto a ouvir barulhos. Quando tu foste para a casa da tua amiga, sabias que vinha o Fred? Ou foi Sim, tipo, eu já sabia. arriscaste? Mas foi uma coisa de tipo, é aqui ao lado e mais valor estar em casa de uma família do que estar sozinha num quarto do hotel. Nice. Foi o que eu pensei. Nice. É interessante essa cena que aconteceu porque eu fui para Beira dias e durante a formação nos pedimos eles que fizessem uma cena, né? Tipo, para poderem apresentar. E os grupos tinham o desafio de fazer alguém tinha que fazer teatro, um grupo tinha que fazer teatro, um grupo tinha que fazer música e outro grupo tinha que desenhar. E por incrível que pareça, todos eles representaram a ciclonidade. Tipo, a ideia era fazer uma cena para homenagear a cidade da Beira. Uau! Ninguém do grupo saiu foi ouvir o que eu estava a fazer e ninguém foi dito falem sobre o Ciclone Idai. Meu Deus! A ideia é representem, é um grupo de artistas, é uma formação para artistas, representem, façam uma homenagem para a cidade da Beira. E foi incrível. Eu chegar num grupo, ver o que estão a fazer e a música sobre Idai. É uma peça sobre Idai. É um desenho sobre Idai. Aquela cena foi tipo... Isso é como o trauma, Yeah. no fim do dia. É uma coisa que te marca e que inconscientemente está lá. Yeah. Seja medo, seja tristeza, seja lembrança de uma coisa bad que aconteceu e está lá. Hoje, por acaso, agora estás a falar nisso, vi um vídeo
que falava sobre traumas que os nossos avós, ou maneiras de educação que os nossos avós passaram para os nossos pais, que os nossos pais passaram para nós e que nós podemos passar para os nossos filhos. Então, tinhas um copo cheio de um líquido vermelho, que é o avô. O copo vai inteiro, passa para o pai. O pai passa inteiro para nós. Nós, hoje em dia, temos psicólogos, já sabemos coach, já temos muita informação, já sabemos muitas maneiras de lidar com trauma, stress e outros problemas. Então, depois, com um copo d'água, a pessoa colocava o copo d'água e aquele líquido ia ficando cada vez mais fraco, mais fraco, mais fraco. E quando passou para o filho, aquele trauma todo, ou maus tratos, ou maneiras menos positivas, né? de educar, desapareceram. E acho que isso tem muito a ver. Ou seja, para aquelas pessoas, aquilo foi um evento marcante. E para eles passou a simbolizar algo pela resiliência, por terem conseguido suportar tanto sofrimento e agora ter conseguido reconstruir, passou a simbolizar algo digno de ser homenageado, de ser apresentado. E eu acho que aquilo permitiu que eles ficassem mais unidos. Eu recordo que nós também demos uma dinâmica que era fazer este Marshmallow Challenge. Fazer um Marshmallow Challenge. No final das contas, é tipo o grupo que conseguir ficar com a torre em pé, no final das contas, é que ganha. Sim. O que acontece na beira, o grupo que ficar com a torre em pé ganha, mas este tipo não é só ficar com a torre em pé ganhar, também tem que ter uma torre resiliente. Então a mesa deve ser abanada até, se ela não cair, nice, mas se a mesa for abanada ela cair, não ganhou. Por quê? Porque daí vem aí, a construção tem que ser uma construção resiliente. Então isso serviu mais para fazer elas mudarem de perspectiva, tipo, construções resilientes, porque nunca sabes o que é que vai acontecer contigo daqui, tipo, futuramente. Acho que é uma zona interessante. E acho que também é uma boa maneira de começarmos a caminhar para o fim da conversa, porque acho que as pessoas também já estão... Eu daqui a pouco vou chorar se nós continuarmos. Não, a cena que eu acho interessante, a cena que eu acho interessante é sobre nós passamos por várias cenas, vimos várias cenas acontecerem, mas nós nunca temos tempo para parar e conversar sobre as coisas que acontecem. Meus colegas costumam dizer que eu sou maninho profundo, vocês. E eu também estou a achar, porque aqui também já estou a ficar com o peito apertado. Uma coisa, meia coisa, né? Não, As mas quintas no fim de do karaoke. dia é bonito. É bonito isso. E as cestas de karaoke, como é que são? São nice. Vamos falar de chilling. Eu acho que é uma cena interessante. As cestas de karaoke. Da última vez, eu até cantei aqui, estava procurando uma música. Será se tu fosses para lá? Para a cena tipo de karaoke, falaste que uma das cenas que diferencia o Flor de Café é o ambiente que vocês vivem lá no coisa. Por causa da identidade da própria marca de Flor de Café. Sim. Noites marcantes que marcam no Flor de Café pelos karaokes. Epá, eu sinceramente agora que disseste noite marcantes, nem está-me a vir o karaoke, mas está-me a vir mais os artistas que já lá passaram e as amizades que nós lá fizemos, os momentos que passamos, os clientes que conhecemos que hoje em dia são família. Sempre que me perguntam sobre lições, sobre empreendedorismo e etc, eu digo, é muito mais fácil um cliente ficar teu amigo do que um amigo ficar teu cliente. É uma lição dura, mas também é uma lição bonita, porque pessoas de longe tornam-se pessoas de perto. Lição fácil, lição dura, pessoas de longe tornam-se pessoas de perto. Estamos aqui a conversar durante uma hora, daqui a ver aqui já passa mais de uma hora que nós estamos aqui a conversar. É verdade. E o que é que achaste? Gostei. Não foi... É uma segunda conversa que não é igual à primeira conversa. E vocês aí, o que é que vocês acharam? Acharam interessante? Deixem ficar aqui nos vossos comentários se chegaram até aqui. Nós acreditamos que é porque vocês estiveram a assistir porque queriam ouvir a Letícia dizer que vai oferecer algo mais cenas no final do episódio, mas infelizmente ela não vai oferecer nada. Que vocês já viram que essa foi a história dela. Letícia, obrigado por ter aceito o nosso convite pela segunda vez aqui para o X Podcast, e nós deixamos o convite para as pessoas. Acreditamos que um dia podemos fazer o X no karaoke do Flor. Acho que é uma cena muito interessante. Jaime, que tal? Dá, né? Um dia desses já, acho que vamos criar o X no karaoke do Flor.
Do Flor ou da Flor? Do. Do Flor. O ex no karaoke do Flor. Não estamos a falar do ex, aquele vosso ex ali, que vocês nem querem ouvir falar dele. Estamos a falar de ex, esse ex. Então, Alicia, thank you. Obrigada eu. Acreditamos que vamos nos cruzar mais vezes. Não há como. Dessa vez, esse episódio vocês estão a ver, ele saiu de verdade. Beijinhos e abraços para quem é que vão. Beijinhos e abraços quis para fazer toda essa a gente. pergunta, sempre Não, quis fazer essa sempre pergunta. quiseste fazer essa pergunta. Espera lá, eu tenho uma lista. Pá. Onde é que- É? Sério? Não, vá. Beijinhos, pessoal aí de casa. Muito obrigada. Continuem a acompanhar o X Podcast. Tem vários episódios com várias pessoas com umas mentes brilhantinhas. Ainda brilhantinhas, não brilhantíssimas. E é isso. Muito obrigada também pelo apoio que me dão. Let's get it. Yeah. Obrigado a todos que nos acompanharam neste episódio, que é o episódio especial do X Podcast. Sim, tivemos aqui com a Letícia Anzualo e conversamos um pouco sobre tudo, sobre Moçambique, sobre ilha, sobre viagens. Obrigado, Letícia, por ter cá estado. E a vocês, o nosso muito obrigado. Vocês são Xers. Este foi o episódio especial do X Podcast e a nós nos resta agradecer a todos pela presença e também por terem acompanhado até chegar aqui, porque nós falamos muito sobre muitas coisas e acreditamos que vocês ouviram muitas coisas, mas também não ouviram muitas coisas. Então não esqueçam de, com mais devagar, com mais tempo, voltar a ouvir o X Podcast, porque também tem algumas lições interessantes que nós vamos partilhando aqui. Mas agora é tempo de dizer tchau, tchau, acompanhem-nos e subscrevam-se no nosso canal, deixem ficar os vossos comentários. Partilhem muito até chegar àquela pessoa que não acredita que Moçambique tem podcasts interessantes como o X Podcast. Para quem não partilhar, nós vamos lhe seguir, lhe perseguir, lhe dar um doce, porque afinal de contas essa pessoa é muito amarga para não partilhar esse podcast, não subscrever aqui no nosso canal e não colocar 5 stars no nosso Spotify. Até já.